Aleluia. Professor Wilson, aleluia. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E eu, se fosse você, eu não ficaria aí parado, amém? Porque ele ressuscitou, a pedra foi removida. Ele não está mais lá. Eles foram procurá-lo e falando: rapaz, aonde está aquele que estava aqui dentro? Ele ressuscitou, porque olhem aqui para dentro, se ele já ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia! 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 Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Eu gosto de um texto que está lá em Mateus capítulo 8, verso 16, que vai dizer assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse, diga, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Pastor Janduí começou ministrando uma palavra, e enquanto essa palavra ela é ministrada, o salmista diz que essa palavra, quando ela é lançada na terra, ela corre velozmente e ela não volta vazia sem antes cumprir os seus efeitos. Isso significa dizer que enquanto alguém estiver ministrando aqui, cura pode ser manifestada na sua vida. Então, nesse dia em que celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, você vai experimentar do poder, daquilo que aconteceu, da suprema grandeza do poder de Deus, daquele poder que foi até o inferno e disse: ei, o meu servo, ele não é pecado, ele não é pecador, ele não tem que estar aqui, por isso ele vive e ressuscita entre nós. Amém? Hoje é um dia de ressurreição. Amém? Hoje é um dia de ressurreição. E sabe de uma coisa? Enquanto nós estamos ministrando aqui, cura pode ser estabelecida no seu corpo. Enquanto nós ministramos aqui, a palavra pode chegar até você de tal forma. Por isso que Tiago vai dizer que a forma como eu e você recebemos, acolhemos a palavra, é a forma pela qual isso vai gerar um efeito na sua vida. Aquele povo, quando estava em Cafarnaum, falaram assim: ei, quem é esse homem? Esse homem não é o filho de José, o filho de carpinteiro. E ali diz a palavra que ele não pôde fazer muitos sinais. E sabe por quê? Porque uma unção não foi considerada. Mas se nessa manhã você considerar a unção que sai desse púlpito, a partir da vida do pastor Janduí, coisas podem ser rompidas na sua vida. Porque quando nós falamos sobre ressurreição, nós vamos falar sobre rompimentos. Nós vamos falar sobre a abertura de um tempo novo, de um ciclo novo, de uma estação nova. E eu quero dizer para você que a partir do dia de hoje, um tempo novo começa a ser estabelecido na minha vida e na sua vida. O autor de Apocalipse, ele vai dizer da seguinte forma, lá em Apocalipse 19:10. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, enquanto nós estamos ministrando, sabe que o profético está se movendo entre nós. Não, você não entendeu. Enquanto nós estamos ministrando, o profético de Deus está se movendo na sua vida e na minha vida. Amém? Sabe, o apóstolo Paulo ele se dedica de tal forma a falar a respeito de ressurreição, que ele dedica um capítulo inteiro falando a respeito disso. E eu quero que você me acompanhe lá em 1 Coríntios capítulo 15. Certa vez começaram a questionar a respeito de Paulo sobre a ressurreição, sobre se de fato e de verdade a ressurreição era uma verdade, se de fato e de verdade a ressurreição ela deveria acontecer. Na verdade, o que estava acontecendo era um questionamento a respeito daquilo que Jesus ele veio para cumprir e realizar no nosso meio. Quando Paulo ele está estabelecendo essa verdade, ele começa a dizer: olha, existem algumas pessoas que estão dizendo que a ressurreição não aconteceu. Bom, se a ressurreição então ela não aconteceu, vã é a nossa fé. E se vã a nossa fé, aqueles que creram, aqueles que caminharam acreditando que haveria uma ressurreição, sabe? Eles todos então perecem. Mas Paulo diz assim: mas isso não é uma verdade, porque de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
E eu gosto quando Paulo fala a respeito de primícias, porque ele está se remetendo à lei do leviterato, que ele está falando, olha, é necessário que a primeira porção, as primícias, sejam dedicadas ao Senhor. Ele está falando, olha, aquele que morreu, ele ressuscitou. Aquele que era o unigênito, agora é o primogênito entre muitos. Aquele que morreu, ele ressuscitou, para que eu e você também tenhamos fé e creamos que nós morreremos, ou nós seremos arrebatados com ele e viveremos com ele. Sabe, os dias são maus, e nós estamos experimentando esses dias, mas sabe de uma realidade, ele virá, e ele nos buscará, e ele nos buscará nos ares. Eu creio que essa é a geração que nós vamos viver. Amém? Mas Paulo está estabelecendo, bom, então se Cristo não morreu, é vã a nossa fé. E quando ele fala é vã a nossa fé, na verdade ele está falando, é vã a nossa fé na sã doutrina. É vã a nossa fé em crer que haveria ressurreição de mortos. É vã a nossa crença, é vã a nossa fé no que diz respeito àquilo que Jesus ele veio fazer, naquilo que ele estabeleceu e naquilo que ele veio para romper na minha vida e na sua vida. João capítulo 7, verso 16, vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. O autor de Hebreus, ele vai dizer lá em Hebreus capítulo 6, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismo e imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos. Nós vamos ver na palavra 3 tipos de ressurreição, mas eu quero falar a respeito nesse dia, a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Porque quando Cristo Jesus ele ressuscitou, ele estabeleceu um propósito para mim e para você que somos igreja. Amém? Porque quando eu e você somos estabelecidos em Cristo, porque nós nascemos de novo, somos uma nova criatura, Jesus ele vai trazer para nós, através de um princípio de identificação e de substituição, aquilo que ele fez na cruz. Então a ressurreição tem tudo a ver com o dia de hoje. Amém? Por isso que Paulo ele se levanta combatendo, dizendo, ei, se vocês estão falando que não houve ressurreição, é vã a nossa fé, mas ele ressuscitou. Porque Jesus, quando ele veio até nós, eu acho muito interessante, na sexta-feira, a sexta-feira da paixão, como diz o calendário humano, vamos dizer assim, naquele dia era um dia de tristeza, de angústia. E tem um determinado autor que ele fala que o sábado é o dia do silêncio. É o dia onde todos começam a questionar o que será que aconteceria. E se você pegar aquilo tudo que aconteceu na Bíblia, você vai ver que a esperança daqueles homens acaba se frustrando. Uns voltam a pescar, outros começam a fazer conjecturas. Mas sabe de uma coisa? Ao terceiro dia, Maria Madalena vai diante daquele túmulo e ele fala, aonde está o meu Senhor? E ela não encontra o meu Senhor. Ela não o encontra naquele lugar. E eu não sei se você estava aqui, mas um tempo atrás, pastor Janduí, ele ministrou a respeito do lenço dobrado. Quem estava aqui nesse culto? Em João, capítulo 20, verso 3 a 9, vai dizer exatamente sobre isso. E quando Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. E o pastor Janduí, naquele dia, explicou para nós, ensinou para nós, que esse lenço dobrado é como se ele estivesse num restaurante, dizendo para o povo judeu, ei, eu vou, mas eu voltarei. Simplesmente me esperem, me aguardem. Sabe, você que ainda não fez o rema, você ainda não estudou no rema, você está perdendo uma oportunidade, nós estamos com aulas abertas. E no segundo ano você tem uma aula de escatologia, e você vai entender o que a gente chama de era da igreja, ou a dispensação da graça, ou a dispensação do Espírito Santo. E é nessa era
que o profeta Isaías, ele no seu campo profético, ele não viu a era da igreja, mas sabe de uma coisa? Eu e você fazemos parte dela. Eu e você somos a igreja do Senhor. E porque nós somos a igreja do Senhor, nós olhamos para esse lenço e diz, Ele voltará. Ele voltará e Ele resgatará a sua noiva. Ele resgatará a mim e a você, de tal forma que nós receberemos um corpo glorificado. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que Adão foi uma alma vivente, mas Cristo, o Espírito vivificante. Significando dizer que até então, aquilo que habitava na carne é uma alma vivificante, mas aquele que virá para ressuscitar a nós e nos arrebatarmos, dará a nós um corpo glorificado. E esse corpo glorificado será um Espírito vivificante. Se eu não me engano, Rick Renner, no seu livro sobre doutrinas, ele vai explicar algo bem interessante a respeito do porquê que eu e você teremos que receber um corpo glorificado. Talvez hoje você não possa compreender quando a glória do Senhor vem. Moisés, ele fala, Senhor, mostra-me a tua face. E Deus fala para ele assim, nenhum homem foi capaz de suportar a glória. Mas sabe de uma coisa, Jesus é a primícia, é aquele que ressuscitou, e ele já recebeu um corpo glorificado. E eu e você, aquilo que nós vemos como parte, quando Jesus vier e nos resgatar, nós participaremos então de um corpo glorificado, onde aí sim, um Espírito vivificante habitará entre nós, de tal forma que nós poderemos conviver com a glória de Deus. Nós teremos então um corpo glorificado. Por isso que Paulo fala que em parte compreendemos, em parte nós. Amém? Então, com base nisso, nós precisamos entender que o dia de hoje, como igreja, não é um dia qualquer, mas é um dia de festa, é um dia onde nós estamos dizendo, Ele voltará. Sabe, o lencinho está ali do lado, Ele voltará. E porque Ele vai voltar, nós temos um papel. Nós temos falado ao longo desses dias, não sei se você já discerniu a respeito disso, mas Deus está falando através dessa igreja, Deus está falando através do profeta dessa igreja, a respeito de ativar o senso profético de destino. E nessa manhã eu quero falar a respeito do que significa a ressurreição dentro desse contexto de senso profético de destino. Porque quando nós entendemos o nosso papel profético como igreja, nós não ficaremos mais da mesma forma. Atos capítulo 13, verso 32 a 35 diz assim, nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita pelos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito nos Salmos, e aqui ele faz referência a Salmos 16, versículo 10. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, disse, eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quando Paulo ele diz que agradou a Deus fazer ele pecado, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus, nós precisamos entender o princípio da identificação. Nós precisamos entender que no propósito da identificação e da substituição, aquela cruz em que ele foi pregado, era para mim e para você. Mas ele se identificou com as minhas mazelas, com as tuas misérias, e ele literalmente pegou a nossa coroa, que era uma coroa de espinhos, e ele substituiu pela coroa de ouro. Ele pegou a coroa de espinho que estava sobre a minha cabeça e a sua cabeça e falou, ei Lucas, dá aqui para mim. Ei Felipe, dá aqui para mim. Não é à toa que o salmista vai dizer que nós somos a coroa da criação. Você consegue entender isso? O autor de Hebreus, ele vai dizer de tal forma que Jesus, ele passou por tudo, mas ele não pecou. Todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, ele passou por elas, mas ele não pecou. Porque é nesse princípio de identificação que era necessário que ele passasse por um propósito de legalidade.
Você concorda comigo que, sendo Deus soberano, Ele podia chegar simplesmente e falar, acabou com tudo, chega desse negócio, não vai ter obra mais do inferno, agora vai lá, acabou, plim, pim, pim, ponto. Mas você sabe de uma coisa, Deus ele não podia fazer isso, porque existia um princípio de legalidade. E mesmo Ele, debaixo da sua soberania, Ele estabelece um propósito, que se por um homem veio o pecado, por um homem sairia o pecado. Se por um homem reinou o pecado, foi cedido essa terra, por um mesmo homem veria a reintegração, restituição e a redenção. Por esse mesmo homem haveria de acontecer a tua colocação de volta no Éden, redenção, para que eu e você pudéssemos habitar de novo no lugar dos prazeres. No lugar dos prazeres. Por isso que Paulo, ele combate dizendo, ei, como que vocês podem estar falando que não existe ressurreição? O plano de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, como diz lá em Apocalipse, já havia um cordeiro morto. Sabe, Deus não foi pego de surpresa. Deus não virou e falou assim, rapaz, Gabriel, anjo Miguel, e agora? Eles pecaram. Sabe de uma coisa? Já havia um cordeiro morto. Já havia o sacrifício pronto e acabado, para que eu e você pudéssemos estar hoje aqui, gozando e usufruindo daquilo que Paulo vai dizer, que eu e você reinamos em vida. A ressurreição tem tudo a ver com o novo papel que eu e você desempenhamos em Cristo. Por isso que Paulo fala, como que vocês podem falar que Cristo não morreu e Cristo não ressuscitou? Amém? Quando nós lemos em Daniel, capítulo 2, verso 21, nós vamos entender que Daniel está dizendo, ei, Deus é aquele que muda tempos e estações. O próprio autor de Hebreus vai dizer que quando muda-se a lei, muda-se o sacerdócio. E nós tivemos aqui um maneco falando a respeito do sacerdócio de Melquisedeque. Sabe, nós estamos agora vivendo um novo tempo, uma nova estação. Foi mudado isso em Cristo Jesus, para que eu e você pudéssemos usufruir, pudéssemos desfrutar do momento que é a dispensação do Espírito Santo. Nós viemos para habitar num momento onde o Espírito Santo, e nós vamos ler lá em João capítulo 3, que Ele daria sobre nós um Espírito sem medida. Por quê? Para que se cumprisse a palavra a meu respeito e a teu respeito, que dizia que eu e você faríamos obras iguais e maiores que Cristo Jesus. Agora, para que obras iguais e maiores que Cristo Jesus fosse feito, eu e você teríamos que receber do poder, da carga, do impulsionamento, do empoderamento do Espírito Santo, porque sem Ele, eu e você nada podemos fazer. Porque Jesus disse, ei, importa que eu vá, e Ele está falando sobre, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou orar ao Pai para que o Espírito Santo venha, Ele vai empoderar você para que vocês caminhem, para que vocês cumpram um propósito. Agora, preste atenção numa coisa, enquanto Jesus estava aqui, esse poder estava concentrado nele. Só que quando ele morre e ressuscita, o Espírito Santo derramado sobre nós, a palavra profética de Joel se cumpre sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, é derramado a porção do Espírito Santo e é sem limite. E é mais ainda, o apóstolo Paulo fala, ei, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês saibam, existem dons disponíveis para que a igreja seja uma igreja operante. O apóstolo Paulo vai dizer, e olha, vou somar ainda mais, existem ofícios para que haja uma unidade na igreja, para que todos cheguem a um lugar de amadurecimento, de aperfeiçoamento. O Espírito Santo se movendo, porque é um novo tempo, é um novo ciclo. Por isso que quando nós discernimos aquilo que Jesus ele fez na cruz e aquilo que Ele ressuscitou ao terceiro dia, diz respeito a um novo tempo que se inicia na minha vida e na sua vida. Agora preste atenção, se inicia então um novo tempo, uma nova estação. O autor de Hebreus, ele vai dizer da seguinte forma, lá em Hebreus capítulo 8, que agora nós estamos debaixo de uma aliança superior com promessas maiores.
Jesus, ele fez isso por mim e para você. Amém? Abra lá comigo, por favor, em João, capítulo 3, verso 34. Eu vou ler na Bíblia TPT. Aquele que Deus enviou para representá-lo, falará as palavras de Deus, pois Deus derramou sobre ele a plenitude do Espírito Santo, sem limitações, nem tampouco em medida pequena. Ele dá de seu Santo Espírito ao seu povo, filhos, sem limitação. O apóstolo Paulo vai dizer que eu e você, somente aqueles que nasceram de novo, é quem podem receber da porção do Espírito Santo, amém? Eu e você nascemos de novo, e porque nós nascemos de novo, agora nós estamos capacitados, habilitados a receber da porção do empoderamento de Deus, amém? Para que eu e você venhamos a fluir. Quando nós falamos aqui que Jesus, ele, ao ministrar a sua palavra, Salmo 147:15 diz que ele determina a terra e a palavra corre velozmente. Salmo 55 vai dizer que ela não volta vazia sem antes cumprir os seus efeitos. Salmo 107:20 vai dizer que ele enviou a sua palavra e nos curou, e ele interrompeu todo o processo de morte. Quantos sabem aqui que a doença é um processo de morte? Mas sabe de uma coisa? Enquanto a palavra é ministrada sobre o seu corpo, essa palavra está gerando vida. João capítulo 6, verso 63, a palavra vai dizer que a palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. Eu gosto muito quando um determinado ministro diz a respeito do porquê que Pedro fala, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Esse ministro, ele diz da seguinte forma, eu acho interessante. Sabe, Jesus, eu não entendi nada, absolutamente nada do que o senhor falou aí, a respeito de comer da carne, de beber do sangue, mas eu te sei uma coisa, que enquanto o Senhor está falando, espírito e vida está sendo gerado dentro de mim. Enquanto você fala, essas palavras entram em mim, de tal forma que vida chega até mim. E você começa a entender um princípio de antecipações sendo ministrado na vida daquelas pessoas. Porque Jesus ainda não havia morrido, Jesus ainda não tinha ressuscitado, o poder não tinha sido liberado, mas pessoas passaram a experimentar de antecipações daquilo que a cruz teria a nos dar. A palavra vai dizer, enquanto ele falava, enquanto ele ensinava, enquanto ele fazia daquilo, a palavra tocava as pessoas de forma que elas experimentassem a antecipação de Isaías 53, que diz que pelas pisaduras de Cristo nós já fomos sarados. Você consegue entender? A ressurreição não somente ativa um tempo novo na minha vida e na sua vida, mas também a ressurreição, ela abre os céus de tal forma que, vai lá comigo em Atos capítulo 1, você vai entender algo. Atos capítulo 1, verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Preste atenção, 40 dias, e falando a respeito do que respeita ao reino de Deus. Houve a ressurreição de Cristo Jesus. E por 40 dias ele começa a aparecer aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e por 40 dias ele não perde tempo, e ele só fala a respeito do reino de Deus. E ele só vai rememorando as coisas do reino de Deus. E ele vai falando do que significa o reino de Deus. E durante esses 40 dias ele está falando, olha, é necessário que vocês saibam que tudo aquilo que eu falei para vocês lá atrás, a respeito do que é o reino de Deus, de como chamar o reino de Deus, porque lá em Mateus capítulo 6 ele diz, vocês vão orar da seguinte forma, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no
céu. Ele está falando, olha, o reino de Deus não tem enfermidade. O reino de Deus, ele não tem miséria. O reino de Deus, ele é um lugar de restauração de todas as coisas. Em 2019, nós recebemos uma palavra nessa plataforma que chegou o tempo onde todas as coisas seriam restauradas nas nossas vidas. Seria um ano de restituição, de restauração. Então, quando Jesus ele está por 40 dias, eu quero que você faça uma conta, Pentecostes significa 50. Durante 40 dias, Jesus ele está falando sobre o reino. Ele só fala a respeito do reino. E enquanto ele está falando sobre o reino, no 40º dia, eu faço essa conjectura, ele vira então para os discípulos e fala, mas agora vocês vão ficar aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão ficar nesse lugar, até que do alto vocês sejam tão cheios, tão cheios, tão cheios, que na medida que chegar na tampa, vocês vão transbordar. E as pessoas que estão ao seu redor vão ser tocadas, impactadas por essa derramar do Espírito Santo. Amém? Agora, durante os 40 dias, você vai pegar em Lucas capítulo 24, você vai ver Jesus aparecendo entre eles e soprando o Espírito Santo. Você vê exatamente o novo nascimento sendo implementado. E aí ele fala, olha, também é necessário que durante esse dia vocês rememorem tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. E aí ele é assunto aos céus. E quando ele é assunto aos céus, eu quero que você entenda que é nesse momento que a igreja se reúne, de tal forma que começam a orar e a se consagrar, a estabelecer um propósito. Eu quero daquilo que Colossenses capítulo 3 vai dizer, porque se eu ressuscitei com Cristo, eu e você ressuscitamos com Cristo? Eu e você ressuscitamos com Cristo. E porque nós ressuscitamos com Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Colossenses capítulo 3, que eu e você devemos pensar nas coisas lá do alto. Samico pregou 2 domingos atrás, se eu não me engano, a respeito de arrependimento. A respeito de nós termos uma mudança na nossa mentalidade. A respeito de eu e você não pensarmos mais nas coisas dessa terra. Lembra? Adão era uma alma vivificante, era algo terreno, mas agora eu e você somos expostos àquilo que virá a acontecer do poder vindouro, significando dizer que eu e você vamos experimentar de um poder vindouro, do Espírito vivificante, que eu e você vamos gozar e usufruir de um novo tempo. Mas eu preciso mudar a minha mente. Paulo então vai dizer que eu devo mudar a minha mente. Agora eu vou começar a conjecturar com as coisas do alto. Amém? Então a minha cabeça, a minha mente agora, pelo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de Nazaré, que habita em mim, habita em você, vai fazer com que eu e você caminhemos numa novidade. Eu já não vou mais conjecturar com as coisas dessa terra, mas eu vou conjecturar com as coisas lá do alto, porque a palavra do Senhor vai dizer, como bem o Samico ministrou aqui, nós temos a mente de Cristo, e porque eu tenho a mente de Cristo, e você tem a mente de Cristo, nós vamos pensar nas coisas lá do alto. E porque nós pensamos nas coisas lá do alto, sabe? Nós vamos começar a refletir coisas diferentes. Amém? Tudo bem até aqui? Então, quando Jesus, ele aparece aos seus discípulos, veja, eu estou utilizando propositalmente a palavra discípulos aqui. Eles ficam por 10 dias orando. Eles ficam naqueles 10 dias exatamente se dedicando num propósito de consagração, porque Jesus lhe deu uma palavra para que viesse sobre eles o cumprimento da promessa. Qual a promessa? A promessa que estava lá em Joel, que seria derramado de uma porção do Espírito. E sabe de uma coisa? Essa porção que ela é derramada, não existe esse tempo verbal no português. Mas no grego é uma continuidade daquilo que começou, está acontecendo e continuará acontecendo até que. Sabe, aquilo que aconteceu em Pentecostes, o Espírito Santo ele foi derramado, porque lá em Gênesis capítulo 6, verso 3, Deus olhou para a humanidade e falou, rapaz, é muita iniquidade.
o negócio está feio, eu vou retirar o meu espírito daqui. Mas Jesus, lá em João, capítulo 14, ele diz da seguinte forma: agora eu vou derramar, eu vou restituir, e eu não vou só restituir o Espírito Santo, mas eu vou restituir com ele tudo aquilo que se perdeu, através da chuva serôdia e através da chuva temporã. Eu vou restituir os anos do que o gafanhoto, ele veio e devorou e consumiu, porque agora em Cristo Jesus, quando eu e você recebemos a salvação, e salvação é sozo, de novo, se você não fez o rema, você está perdendo, onde você vai aprender em realidades da nova criação, o que significa sozo, você vai ver que um dos pilares significa uma vida de prosperidade. Eu gosto da definição que o pastor Janduí dá de prosperidade. Prosperidade é ter o pai que você tem. Você não entendeu? Prosperidade é ter o pai que você tem. Amém? E quando você discerne a esse respeito, Jesus então ele começa a estabelecer o propósito. Ei, eu ressuscitei, eu vim para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância. Agora é necessário que aquele que estava lá em cima, o halos, o outro com as mesmas características e atributos que eu tenho, agora ele vai habitar em você. Ele não vai só habitar em você, mas ele vai habitar sobre você. Ele vai te empoderar, ele vai te impulsionar, ele vai te projetar. Por isso que Pedro ele vai dizer da seguinte forma, que eu e você somos coparticipantes da natureza divina de Deus. Só a Francisca entendeu. Eu vou falar de novo. O apóstolo Pedro ele diz da seguinte forma, que eu e você, em Cristo, somos coparticipantes da natureza divina de Deus. Eu e você temos em nós a centelha divina, de tal forma que nós manifestamos a glória de Deus. Preste atenção. Quando o profeta Isaías e o profeta Ezequias estão falando a respeito de Satanás, fala que ele refletia a glória de Deus. Amém? O que é refletir? Eu tenho um espelho, existe uma luz e ela reflete. Amém? Muito bem. Se eu apago a luz, reflete a glória? Agora, eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a palavra vai dizer que eu e você somos a coroa da criação. A palavra vai falar que eu e você refletimos, não, mas nós manifestamos a glória de Deus. Você entendeu? Satanás reflete, você manifesta. Isso faz parte do propósito de ressurreição. Porque eu e você fomos colocados de volta no Éden. Por isso que eu e você somos chamados de justiça de Deus. Por isso que eu e você somos chamados justiça de Deus. Por isso que eu e você somos chamados justiça de Deus. Não existe mais condenação sobre nós, amém? Isaías 57, 19 diz assim, como fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Aleluia! Olha que interessante, você conhece esse texto, Mateus capítulo 16, Jesus ele pergunta para Pedro, Pedro, quem diz que eu sou? E Pedro ele fala, tu és o Cristo. Ele fala muito bem, Pedro, sobre essa verdade edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa igreja, não vão prevalecer, elas vão avançar. E sabe de uma coisa, aquilo que essa igreja ligar na terra vai ser ligado nos céus. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Isso faz parte da ressurreição. Você entende porque hoje não é um dia normal? Talvez no seu calendário hoje seja dia 9 de abril. Mas no calendário de Deus significa dizer que lá atrás, na plenitude dos tempos, Jesus ele surgiu num cenário profético, onde tudo aquilo dizia e convergia para Ele. A lei convergia para Ele, os salmos convergiam para Ele, e também tudo aquilo que os profetas diziam convergiam para Ele. Ele surge no cenário profético. Ele agora morre para que se cumpra o que diziam as Escrituras. Ele ressuscita para que se cumpra o que como diziam as Escrituras. Agora nós vivemos a era da dispensação para que se cumprisse também as Escrituras, e aí lá em Atos vai dizer que até que haja a restauração de todas as coisas, ele está retido nos céus.
Eu vou arriscar dizer aqui, Samico. Samico é da nossa coordenação doutrinária, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui. Amém? Você que aspira pelo episcopado, cuidado. Mas saiba de uma coisa, eu tenho para mim que virá uma nova plenitude dos tempos. E essa nova plenitude dos tempos é quando Jesus ele vai voltar para buscar a sua noiva. E diz Paulo a Tessalonicenses que ele nos buscará nos ares. Aqueles que estavam dormindo, aqueles que morreram, ressuscitarão. E logo em seguida nós, que estaremos vivos, seremos arrebatados com ele. Amém? E é ali que eu e você receberemos um corpo glorificado. E ao recebermos esse corpo glorificado, você entende? O propósito da ressurreição ele vai muito mais além do que você acreditar que hoje Jesus apenas e tão somente ressuscitou. Mas pelo fato de ele ser ressuscitado por mim e por você, eu e você, como diz lá em Romanos, capítulo 5, verso 17, nós passamos a experimentar um reino, um governo, que agora ele delegou sobre mim e sobre você, porque nós somos restaurados e resgatados para essa posição. Aquela posição que estava em Salmos, capítulo 8, que diz respeito onde ele deu domínio, poder e governo. Ei, domingo passado o pastor falou a respeito de um Rottweiler, fila, não sei qual era o cachorro, mas se fosse eu tinha picado a mula, ele não, ele olhou e falou, você vai comer o biscoitinho na minha mão. Mas sabe de uma coisa, domínio, governo foi dado de volta. E isso é graças à ressurreição. Como dizem vocês que não há ressurreição? É óbvio que Cristo ressuscitou. E Ele não só ressuscitou, mas Ele derramou sobre a minha vida e a sua vida do Espírito Santo, que nos guiaria e nos conduziria em toda a verdade. Amém? Romanos capítulo 8, verso 11 diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habitará? Ele já habita? Deixa eu te falar algo. Existe uma matéria no Rema chamada Cristo aquele que cura, e também existe uma matéria chamada Manifestações do Espírito. E nós aprendemos que para que haja a ressurreição é necessário pelo menos a manifestação de 3 dons. Dom de maravilha, dom de poder e dom de cura. Pelo menos esses 3. Você consegue entender que o próprio Espírito Santo que habita em mim, na sua vida, e como nós lemos que foi derramado sem medida sobre as nossas vidas, ele está dentro de você a ponto de eclodir essa cura. Ele está a ponto de eclodir, a ponto de manifestar o poder curador, ressuscitador que teve em Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 53, que eu e você, nele, pelas nossas enfermidades, pelas nossas mazelas, pelas nossas misérias, tudo foi lançado sobre Jesus. O corpo dele estava completamente dilacerado, mas quando ele ressuscita, ele está com um corpo glorificado. O apóstolo Paulo vai dizer, para a gente seguir para o final, e eu quero que você abra lá comigo, em Efésios capítulo 1, verso 19. Jesus ele se fez pecado por nós, e ele desceu até o inferno, amém? Nós não estamos falando aqui do Gena, que ainda vai ser inaugurado. Se você não fez o Rema, faça, no 2º ano tem aula de escatologia, você vai entender a respeito disso, amém? Efésios capítulo 1, verso 19 diz assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia de sua força, do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
Eu quero que você entenda algo. Jesus estava lá, no inferno. E Deus olhou e falou assim: não é justo, citando Salmos capítulo 16, verso 10, que o meu justo, ele pereça na corrupção. E aí vem uma carga de poder, que é a suprema grandeza do poder de Deus, e arrasta Jesus de lá, e ele é trazido e colocado na posição em que eu e você estamos hoje. Porque ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele está sentado à direita do Pai, eu e você estamos. Você consegue entender isso? A ressurreição de Cristo não é qualquer coisa. A ressurreição de Cristo é o modo pelo qual eu e você entramos na era da igreja. É o momento pelo qual, o ciclo pelo qual, a estação pela qual eu e você somos empoderados em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para que nós vivamos e vivenciamos aquilo que Ele disse, que obras iguais e maiores nós faríamos. Por isso que Paulo fala: ei, não ignoreis os dons. Você tem que ir atrás dos dons, busque os dons. Ei, busque o dom de curar, busque o dom de profetizar, de orar em línguas, busque. Sabe por quê? Porque esses dons vão edificar a igreja. Ele vai fazer com que haja um bom propósito sendo manifestado entre nós, de tal forma que haja um rompimento. Mas no dia de Pentecostes, todos reunidos naquele lugar, e aí eu vou encerrar aqui, eles estavam ali orando. Aleluia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, Jesus apareceu por 40 dias, falou a respeito do reino. Por 10 dias eles estavam ali reunidos, orando, intercedendo, buscando, em cima daquela palavra profética que dizia: ei, virá o cumprimento da promessa. E aí eles falam: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga, mesmo lugar. Você não pode perder o avivamento de oração, porque é no avivamento de oração em que coisas podem acontecer. De repente, veio do céu como um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o que aconteceu? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ei, aqui houve um rompimento dos céus, aqui começou ao fluir da igreja do Senhor, aqui foi inaugurado a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça, na qual eu e você estamos sujeitos. Se coloque em pé, louvor pode vir em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai querido Deus, pela morte e ressurreição do seu Filho. Obrigado, Senhor, Pai querido Deus, porque o Senhor, ó Pai, se fez maldito naquela cruz, para que eu e meus irmãos, ó Pai, pudéssemos, Senhor, experimentar de uma liberdade em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo empoderamento do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, porque as janelas dos céus foram abertas, ó Pai, e línguas foram derramadas sobre nós. Obrigado, Senhor, Pai querido Deus, no nome de Jesus, porque o Senhor repartiu desse dom, o Senhor repartiu da porção do Senhor. Obrigado, Senhor, Pai querido Deus, porque, Pai, há um derramar, um fluir do Teu Espírito Santo sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo mover das águas do Espírito nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo Espírito de ressurreição, tocando os corpos nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra assim diz, Senhor. E, Pai, eu declaro cura ao corpo daqueles que estão enfermos. Eu declaro cura, porque enquanto Jesus ministrava a palavra, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas. Então eu declaro nessa manhã, pessoas curadas e saradas em o nome de Jesus. O Espírito de ressurreição sendo ativado na vida e no coração de pessoas, e aquilo onde havia morte, entrando em pleno funcionamento, células que estavam mortas, sendo restauradas agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.